Você está disposto a sair do modelo tradicional e conhecer sobre startup? Hoje o nosso assunto é abordar como falar sobre startup no modelo de gestão. Essa gestão que nós conhecemos dos nossos processos, dos nossos canais, hoje vai ter um olhar um pouco diferenciado. O convite é: sai do modelo tradicional, vem para o modelo mais arrojado, para o modelo mais tecnológico, e esse é o principal objetivo do nosso vídeo agora sobre startup. Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e startup é o nosso assunto do momento. A startup, então, nós temos aqui transformações digitais. O nosso mercado hoje, como um todo, ele está dentro desse processo de transformação, em constante inovação. E aí nós temos uma palavrinha muito forte, falando em gestão e startup, que é a urgência. Qual é a urgência desse negócio? Então, eles são negócios muito diferenciados do modelo tradicional que a gente conhece, né? Empresas no modelo tradicional, ela cria o seu planejamento, ela cria a sua forma de gestão, ela faz um alinhamento com as pessoas, com os líderes, com os processos, e a empresa funciona dessa forma. Na startup, esse modelo ele não se aplica. Então, o que acontece? É urgente, é acelerado, é para uma necessidade pontual. Enquanto que no modelo tradicional, a gente precisa ter planejamentos estruturados a curto, médio e longo prazo, na startup é a curto prazo. É imediatismo total. Então, ou a empresa ela cresce para dar certo, ela nasce para dar certo, ou ela fecha aceleradamente, inclusive. Então, não tem um tempo hábil para poder ela ficar experimentando e testando um piloto para ver se vai funcionar. Então, hoje nesse mercado, tanto regional quanto a nível de estado e a nível nacional, internacional inclusive, a gente tem startups que dão muito certo. E um exemplo bem bacana que nós temos aqui é a própria Netflix, né? A Netflix ela é um exemplo que começou como startup e hoje a gente vai falar nos próximos vídeos aí sobre inteligência artificial, ela usa toda uma estrutura por trás, mas é muito bacana a gente perceber que modelos de startup, eles nascem incubados com uma proposta diferenciada, experimentando o mercado, e se dá certo ele cresce rapidamente. O próprio Delivery Much, né, cabe aqui também, que é um modelo de startup, começou numa universidade e se expandiu de uma forma acelerada, então ele é muito bem aceito pelo público que é o cliente desse modelo, por isso que ele é muito acelerado. Nos métodos de gestão de startup, é bem bacana a gente referenciar aqui um livro que ele fala dentro da revista Forbes, diz o seguinte: 90% da mortalidade das startups está relacionado ao nível de aceleração que ela é conduzida. E o livro ele menciona o seguinte, que nós só conseguimos ganhar velocidade dentro dos modelos de startup se a preocupação está na conta bancária, o que é muito interessante, né? Então, se eu tenho investidor por trás desse negócio e esse negócio ele não se paga rapidamente, esse modelo ele some do mercado. E aí os métodos de gestão eles precisam ser muito eficientes. Imagina só, né? Se a taxa de mortalidade das startups ela é muito rápida, 90% delas não se sustenta, isso significa que precisa de muitos investidores para aportar recurso para essa empresa ou para esse modelo de negócio ele se sustentar. O desenvolvimento das startups tem um modelo diferenciado do tradicional. Ela acelera 10 vezes mais rápido do que um negócio convencional. Olha que interessante. Por outro lado, ela tem condições de contratar consultorias, contratar treinamentos, contratar apoio financeiro de outros profissionais. Em contrapartida, ela não paga por isso, né? Em contrapartida, ela propõe a participação acionária nessas empresas. Então, automaticamente, novos investidores, novos acionistas entram nesse negócio, que é um modelo totalmente diferenciado dos convencionais que nós temos aqui, né, os modelos tradicionais de negócio. Então, como é interessante a gente perceber assim, que nós temos uma empresa totalmente tecnológica dentro das startups e o modelo tradicional que nós temos venda de produtos, serviços, né, indústrias, e dentro desse modelo a gente pode fazer uma fusão. Então é possível fundir uma startup totalmente tecnológica com um modelo convencional de negócio. E esse modelo ele vai acontecendo
Claro que o tradicional ele segue o seu modelo tradicional na velocidade que está, e nós temos dentro dessa mesma ideia um outro processo, uma outra forma, um outro ciclo e outra dinâmica de negócio. No modelo convencional, vou fazer um paralelo aqui para ficar bem interessante, a gente tem um ciclo PDCA que nós falamos em outros vídeos, que eu planejo, eu executo, eu controlo e eu verifico se realmente o meu modelo de negócio está funcionando. E nesse formato, então, nós temos 3 modelos que regem a startup. Como que começa? Primeiro com o construir. Se constrói a ideia, se planeja a ideia, se analisa essa ideia, mede ela, avalia ela para ver se ela está realmente tendo o retorno que foi planejado lá no início, se as pessoas que estão envolvidas, os profissionais, os líderes, os investidores realmente estão colhendo os resultados que esperavam. E, por fim, que a última etapa é aprendizagem. Então, eu preciso aprender. Se ela está gerando aprendizagem nesse modelo de negócio, esse modelo ele faz sentido e ele é sustentado com resultado. Então, é construir, medir e aprender. São os 3 pilares. Então, é um pouco diferente do nosso modelo convencional, que a gente tem o ciclo PDCA. Aqui, a gente chama essas três palavrinhas, né, essas 3 etapas, chamamos de circuito de reação, que é o quanto essa startup ela reage ao mercado. Né? Se eu construir a ideia, se eu medir, tá dando resultado, e se eu tô conseguindo aprender, existe uma reação que impacta diretamente no negócio e na atividade fim desse modelo de startup. Na startup, nós temos um modelo que se chama startup enxuta, e ela é medida por um indicador que é o MVP, que é o produto minimamente viável. O que é o MVP? Se analisa se realmente esse produto que a startup está entregando, de fato, ela faz todo sentido para esse modelo de negócio. Se ela tem retorno, né? Se ela realmente dá o ponto de equilíbrio, se realmente essa empresa ela tem resultado financeiro de lucratividade, então é medido por esse indicador. E nesse mesmo formato, nós temos 3 elementos base que sustentam a economia criativa nos modelos de startup. E o primeiro deles é o teste de hipótese. O que significa isso? Se testa novas ideias, se cria novas ideias. A startup ela é sensacional nesse sentido, né? Toda nova ideia ela é testada, se analisa na segunda etapa o processo de aprendizagem. Então, aprender no modelo de startup faz todo sentido. Primeiro faz a hipótese, testa o modelo de aprendizagem e analisa o quanto capital humano, quanto as pessoas estão absorvendo esse modelo de negócio. Então, nós temos aí 3 elementos que dentro deles formam a economia criativa. E essa economia criativa, ela está alicerçada com algumas ferramentas que é possível aplicar e entender a startup. Uma ferramenta que é muito legal, que testa funcionalidades, que é a FDD. Então, trabalha nessa ferramenta todas as funcionalidades da startup, desde a projeção, a modelagem, o sistema que está por trás desse modelo, o planejamento dessa nova ideia. Então, se testa funcionalidades com esse modelo. E aí nós temos o DSDM, que faz todo o processo de metodologia ágil. Então, se analisa se realmente essa startup ela tem um modelo de negócio que é ágil e que vai ter um retorno muito rápido. Então, é teste, avaliação e planejamento a todo momento para ver se realmente ela está no caminho certo. E aí nós temos outra ferramenta que é o Kanban. O Kanban, então, é aplicado muito na indústria, mas ela vem para o modelo de startup analisando de que forma as informações podem ser melhor filtradas e utilizadas dentro desse modelo de negócio. E nós temos o Scrum, que é a 4ª ferramenta, que é muito utilizada também. Ela tem modelos, né, de negócio, que é bem bacana aqui, que se utilizam de post-it, e dentro das startups se utiliza ela como um recurso tecnológico. Então, é para ver realmente um cronograma, ver como funciona isso dentro da startup, o que é prioridade, que atividades primeiro se precisam realizar, e na sequência como se fosse um fluxo de trabalho. Então, nós temos essas 4 ferramentas que fecham todo esse modelo aí e que a gente consegue pensar esse novo negócio com um olhar totalmente alinhado e conectado às estratégias. Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já planejou a sua startup ou quer saber mais sobre o funcionamento dela. E lembre-se, se inscreva nos canais, curte, compartilhe. Toda semana terá episódios novos em vídeos e no Abacast, post no blog e lives para ajudar você na evolução da sua jornada.